Bom dia, Lucildo. Bom dia a todos. A gente vai iniciar agora a nossa última aula da disciplina de projetos e empreendedorismo rural, né? Seria de assistência técnica, como no nosso horário, mas como a gente já concluiu o conteúdo e não encerramos a desta disciplina, a gente está fazendo essa troca. O áudio está baixo para todo mundo, tá? O Lucildo está chamando a atenção aqui sobre esse assunto. Pra mim tá normal, Austin. Tá normal? É, os colegas estão comunicando aqui que está normal, Luciano. Pois bem, a gente vai para o último ponto, né? Vamos dar continuidade às aulas anteriores dessa disciplina, que tratávamos sobre a elaboração do plano de negócio, né? Vimos primeiramente como que a gente deveria produzir um sumário executivo. Em seguida, a gente viu a necessidade de se fazer uma análise de mercado, um plano de marketing, e nas últimas duas aulas conversamos sobre o plano operacional, né? E agora a gente vai falar sobre o último ponto, que é o plano financeiro. O Dácio está perguntando aqui se próximos bimestres não teremos mais disciplinas do curso, né? Não, né? A única disciplina que vocês têm é a do estágio supervisionado. As disciplinas teóricas, elas chegam ao fim esse bimestre. A Raniele também está reclamando do áudio, né? Mas boa parte dos colegas aqui já sinalizaram que tá normal. Eu vou alterar aqui a configuração para ver se eu aumento, mas já está no 90 no meu volume. Eu vou colocar aqui no 100 para ver se tem alguma alteração. Melhorou agora? Melhorou, né? Ok. Tudo bem. Então eu vou abrir aqui a apresentação para a gente poder iniciar a nossa aula de hoje. Então esse é o último grande capítulo, digamos assim, do plano de negócios, que é o plano financeiro, onde a gente vai apresentar, né, uma estimativa de quanto que a gente vai precisar para poder criar o nosso negócio, né, fazer o nosso empreendimento acontecer, né? E esse capítulo se torna muito importante porque nós, para conseguirmos um financiamento no banco, para conseguirmos convencer um sócio ou mesmo alguns investidores para poder investir no nosso negócio, né? A gente precisa comprovar que ele é viável, e não apenas apresentando dados de possíveis mercados, de possíveis consumidores, mas também em relação a quanto que isso vai custar, né? E apresentando estimativas para verificar se esse negócio ele vai conseguir se pagar ao longo do tempo. Então, o plano financeiro, ele trata-se de uma seção do plano de negócio aonde vai ser projetado a previsão de investimento total de recursos a serem investidos para que a empresa ela comece a funcionar. Essa também é uma das seções mais trabalhosas, né, do plano de negócio, uma vez que envolve muito cálculo matemático, muita metodologia matemática para a gente poder fazer essas projeções. Então, alguns dos conceitos principais que a gente vai verificar que existem nessa seção são os seguintes. O primeiro é o investimento total, né? Ou seja, quanto que a empresa em si, o negócio em si vai custar. Nesse item vai ser determinado o total de recursos, né, a serem investidos para que a empresa comece a funcionar. E o investimento total é formado pelos esses três tópicos: os investimentos fixos, o capital de giro e os investimentos pré-operacionais. E a gente vai conversar sobre cada um deles. Os investimentos fixos, o que são? O investimento fixo corresponde a todos os bens que você deve comprar para que seu negócio possa funcionar de maneira apropriada, né? Então a gente está falando aí de máquinas, de equipamentos.
E aí, para poder esclarecer quais são esses investimentos fixos, nós vamos produzir tabelas que devem se relacionar às máquinas e equipamentos, os utensílios, os móveis e os veículos a serem adquiridos, bem como a quantidade necessária e o valor de cada um e o total a ser desembolsado, né? Então, se vocês lembrarem lá na aula passada do plano operacional, na verdade a gente já fez essas tabelas quando a gente estabeleceu todo o produto, todo o equipamento, toda a máquina, todo o veículo que a gente queria ter na nossa empresa e bem como dizíamos também, onde cada um dessas máquinas e equipamentos ela vai estar alocada entre os diversos departamentos. Então, a gente já fez essas tabelas. Então, nessa parte do plano de negócio, a gente só vai trazer elas para cá, né? Vai reproduzi-las, sem a necessidade da gente colocar especificação, né? Porque as tabelas que a gente tinha produzido antes tinha, por exemplo, a máquina, a quantidade que a gente queria dela, a especificação, quanto ela custava e quanto queria custar de acordo com a quantidade, né? Então a gente pode deixar essas especificações de lado, deixa lá no plano operacional e traz apenas a quantidade que a gente quer e o valor que custa, né? Isso é o que interessa para o plano financeiro. Então a gente aproveita essas tabelas que já foram construídas no plano operacional e traz para o plano financeiro, tendo-se como foco principal agora não a especificação do produto, mas quanto que está custando esse equipamento ou qualquer outro recurso que a gente vai precisar. O que a gente chama de investimento fixo? Porque o investimento que, como o próprio nome diz, é fixo, ele não vai estar variando. É diferente, por exemplo, dos insumos para produzir o determinado produto que a nossa empresa vai fabricar, né? Porque dependendo da minha produção, ela vai variar para mais ou para menos ao longo do ano, né? Assim como qualquer outro produto tem um período sazonal. Se a gente for produzir chocolate, por exemplo, a gente tem as vendas maiores no período de Páscoa, no período de Dia dos Namorados, no Natal, e aí em outros meses essa produção ela vai cair um pouco, né? Então, os investimentos fixos, não, a gente vai adquirir apenas uma vez, não vai ter a necessidade de estar investindo esse mesmo valor mensalmente. É um investimento que a gente faz de forma única. Por isso que a gente diz que são as máquinas, os equipamentos, os móveis, o veículo, que é algo que a gente compra apenas uma vez ou vai levar muito tempo até que a gente compre outro novamente, né? Tá dando para compreender, pessoal? Tudo claro? Lembrando que eu não estou conseguindo visualizar o chat. E pode me sinalizar no microfone? Tudo ok, Washington. Ok, né? Obrigado. Tá entendido o que são os investimentos fixos? Vamos falar sobre o capital de giro. O capital de giro é o que a gente chama de montante de recursos necessário para o funcionamento normal da empresa, compreendendo a compra de matérias-primas ou mercadorias, financiamento das vendas e pagamento das despesas. E ele é composto por dois itens que a gente conversa já já. Em outras palavras, quando a empresa ela surge, né, ela vai estar realizando vendas e através do dinheiro dessas vendas, ela vai ter que pagar parte, por exemplo, do financiamento bancário que ela pegou para poder ser construída, para poder começar a funcionar, e a outra parte ela vai ter que financiar novamente a compra de novos insumos para poder continuar produzindo, né? E se sobrar dinheiro, né, é o que a gente vai chamar de lucro. Só que nos primeiros meses, ou às vezes até anos de uma empresa, ela não vai ter lucro, né? Porque basicamente o que ela conseguir com a venda dos seus produtos só vai dar para comprar mais insumos para ela poder continuar produzindo, pagar parte do investimento, do financiamento que ela teve para poder ser criada,
E às vezes nem isso, né? Então o capital de giro é um dinheiro que o empreendedor precisa ter para poder fazer com que a empresa tenha dinheiro no seu caixa, para fazer com que ela funcione, né? Se no primeiro mês ela não vender a quantidade de produtos que ela precisa, obviamente que vai faltar dinheiro para pagar o financiamento do banco. Então ele vai ter que ter um dinheiro de reserva lá para pagar esse financiamento, ou mesmo para comprar mais insumos caso seja necessário, né? Ou seja, o capital de giro é o dinheiro que faz a empresa funcionar, né? Sem ele, não tem reinvestimento, né? Ou seja, não há dinheiro para você poder comprar mais insumos e continuar produzindo, porque o dinheiro que a empresa consegue captar com as vendas de seus produtos no início não consegue pagar todos os seus custos. E aí que existe, né, um dos grandes erros dos empreendedores, né, que não fazem um plano de negócio, que não estudam sobre o planejamento de empresas, que é justamente já nos primeiros meses querer tirar parte desse dinheiro como lucro, né? Dificilmente a gente consegue criar uma empresa que no primeiro mês ela já vai estar dando lucro, né? As empresas elas levam semanas, meses ou até anos para conseguir obter lucro. Por isso é importante se ter dinheiro reservado para capital de giro, que é um dinheiro que vem do próprio patrimônio, ou seja, da riqueza do empreendedor, ou que ele vai ter pego lá no bancos, né, junto com o dinheiro que precisou para poder financiar toda a construção da empresa e de seus recursos. Ficou claro o que é capital de giro? Todo mundo entendeu? Ficou claro, pessoal? Sim, ficou. Ficou sim, ó, estão falando aqui no chat. Ok, obrigado. Então a gente pode dividir o capital de giro para melhor estudá-lo em dois itens, né, que a gente chamaria de estoque inicial e caixa mínimo. O estoque inicial ele é composto pelos materiais indispensáveis à fabricação de seus produtos ou pelas mercadorias que serão revendidas. Em outras palavras, o estoque inicial é os insumos de produção, né? É aquilo que vai dar origem ao produto ou serviço que a nossa empresa vai vender. E o caixa mínimo é o capital de giro próprio necessário para movimentar o negócio, ou seja, o valor em dinheiro que a empresa precisa ter disponível para cobrir os custos até que as contas a receber de clientes entrem no caixa, né? Principalmente se a empresa está vendendo muito a prestação, né? Vende, por exemplo, a cheque ou a cartão para ser pago a 30, 60, 90 dias, né? Vai levar um tempo até que o dinheiro chegue na conta da empresa. Então, ela não pode ficar sem produzir porque não recebeu dinheiro. Então, isso é muito comum. É muito comum, então, empresas terem prejuízo, né? Ou seja, arrecadarem menos do que estão gastando com os seus investimentos, né? Mas isso não quer dizer que a empresa ela não vai dar certo, né? Muito pelo contrário. Tem muitas empresas que levam muito tempo tendo prejuízo até o momento em que elas chegam no que a gente chama de ponto de equilíbrio, que a gente vai conversar já já, que é o momento em que depois ela finalmente vai dar lucro, né? Então, a empresa não conseguir estar tendo lucratividade no seu negócio nos primeiros meses ou primeiros anos, não quer dizer que o negócio vai dar certo. Não vai dar certo, né? Quer dizer que ainda está no momento em que os custos que ela precisa para poder se manter no mercado ainda estão sendo cobridos por dinheiro de capital de giro. E o último ponto, né, dos investimentos fixos, os investimentos totais, são os investimentos pré-operacionais, né, que compreendem os gastos realizados antes do início das atividades da empresa. Isto é, antes que ela abra as portas e comece a vender seus produtos.
São exemplos de investimentos pré-operacionais, as despesas com reforma ou mesmo as taxas de registro da empresa, ou seja, a própria construção da empresa em si, e pagamento de taxas como a alvará de funcionamento, um registro dos seus funcionários no INSS. Se a empresa vai vender produtos certificados, vai pagar as taxas de auditoria para a certificação do produto, entre outras situações, né? Ou seja, todos os gastos que o empreendedor tem antes da empresa começar a funcionar. Então, basicamente, esses são os 3 itens. Então, esses seriam os pontos principais, né, do plano financeiro. Obviamente que apenas tocando nesses pontos pela parte teórica, fica muito fácil de entender, né? Mas aí a gente vai conversar um pouco mais através de um documento que eu vou disponibilizar mais tarde do Google Sala de Aula de vocês, que é justamente o manual de como produzir um plano de negócio em todas as suas etapas, né? De uma forma muito abrangente do que a gente estudou, até porque nós não tínhamos tempo para conversar sobre todos os pontos, né? Eu acho que já está sendo apresentado aí para vocês, né? Esse manual de elaboração de um plano de negócio. Ele foi produzido pelo SEBRAE, né, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, mas ele pode ser implantado, né, tanto por um micro, como uma pequena, uma média ou uma grande empresa, né? Os passos para a criação de uma empresa, eles podem ser mais complexos do porte de empresa para outra, mas basicamente os passos são os mesmos. Esse manual vocês vão verificar, né, que ele é dividido em 2 partes. Na primeira parte, há apenas a introdução teórica de cada uma das situações, das seções, e uma segunda parte que é a construção do plano, ou seja, a parte prática. Ou seja, esse documento ele vem com espaços em branco, onde você, através do seu lápis e da sua caneta, pode ir escrevendo e realizando a pesquisa do seu plano, né? Ele traz todas as informações de onde você deve pesquisar tais informações, como realizar determinados cálculos matemáticos, como que a gente pode elaborar, por exemplo, um formulário para pesquisa de mercado, ou seja, é um documento completo, né? Então, quem de vocês que deseja ser um empreendedor no futuro, né, que está pensando aí em montar algum negócio, né, nesse documento é um guia muito interessante para você produzir seu plano de negócio e verificar se essa sua ideia ela é viável ou não, né? Então, conforme está exposto aqui, né, a primeira parte da elaboração do plano de negócio, nós temos o sumário executivo, tem os diversos pontos que a gente conversou, como os dados do empreendimento, a missão da empresa, os setores de atividade, e outros que não deu tempo, por serem mais complexos, como a forma jurídica, ou seja, como que você vai calcular para saber se você vai ser uma empresa de microempresa, pequena empresa, média ou grande empresa, e quais os impostos que você pagaria de acordo com essa escolha de forma jurídica, de onde que vai vir o capital social, ou seja, para que você escolha se vai pegar dinheiro emprestado no banco, numa cooperativa de crédito, se vai tentar conseguir dinheiro através de uma rodada de investidores, se você vai utilizar o seu próprio recurso financeiro, se vai entrar como sócio, né, junto com outra pessoa. Então, outros pontos muito importantes para poder ter essas definições, né? E aí a análise de mercado, essa a gente já estudou de uma forma mais ampla, né, com relação aos clientes, aos concorrentes e os fornecedores, né? Lembrando que a gente tem também os consumidores finais, embora não esteja aqui. O plano de marketing, que a gente não estudou porque ele está muito dentro do contexto do mix do marketing que estudamos na outra disciplina de planejamento e gestão.
mas tem aqui toda a descrição de como descrever seus produtos e serviços, seu preço, suas estratégias promocionais, a estrutura de comercialização e a localização do seu negócio. O plano operacional, né, falando sobre o layout, o arranjo físico, a sua capacidade de produção, os processos operacionais, a necessidade pessoal. Então, isso a gente também, essa sessão a gente estudou de uma forma também bem completa. E aqui no plano financeiro, como vocês já podem visualizar, é bem amplo, né? Mas cada pontinho desse aqui, ele basicamente tem um conceito bem simples, né? E o cálculo a ser aplicado não é tão complexo, né? Então, aqui nessa seção do plano, vocês vão encontrar aqui a descrição, como a gente acabou de ver, da estimativa dos investimentos físicos, do capital de giro, os investimentos pré-operacionais, além de outros, como a estimativa do faturamento mensal, ou seja, se a gente vai dizer lá na capacidade produtiva quantos produtos a gente pretende produzir por mês, a gente vai calcular quanto que a gente conseguiria de receita vendendo esses produtos, né? E aí, no caso, isso seria o faturamento mensal. A estimativa do custo unitário de matéria-prima, né? Quanto é que custaria para a gente produzir cada produto que a gente quer colocar no mercado. A estimativa dos custos de comercialização, considerando, por exemplo, o valor que a gente vai pagar com frete do transporte do produto, com imposto de comercialização, né? Se for dentro do município, apenas o imposto municipal, se for para outras cidades, o imposto municipal e estadual, se for para outros estados, vamos pagar também o imposto federal, né? Então, aqui se orienta em todas essas noções de tributação. A apuração dos custos de materiais diretos e indiretos da mercadoria, né? O que é material direto? É um insumo básico para a gente produzir o nosso produto. E o que não é básico, mas é importante para o nosso produto, como a embalagem, são os custos de material indireto. As estimativas com o custo da mão de obra, ou seja, o pagamento dos funcionários. E aí, lembramos novamente que lá no plano operacional a gente viu um exemplo de como seria a descrição da necessidade do pessoal, o salário de cada um, só que aqui, além do salário de cada um, a gente vai calcular também os impostos trabalhistas que vão ser aplicados, entre outros benefícios, como o 13º salário. E se a empresa quiser pagar um adicional, como, por exemplo, divisão de lucros da empresa, ou abono salarial, aí, no caso, vai ser acrescentado nessa possibilidade. A estimativa aqui do custo de depreciação, né? Esse conceito de depreciação que a gente viu naquela aula de noções de contabilidade rural, ou seja, uma previsão do quanto que as nossas máquinas, equipamentos e veículos vão estar perdendo valor ao longo dos meses. A estimativa dos custos fixos e operacionais mensais, né? Aquilo que a gente vai ter como custo fixo todo mês, ou seja, gasto com água, energia, internet, isso a gente vai ter todo mês, né? Gasto com a contratação de uma consultoria para melhorar os nossos processos operacionais, ou com treinamento e capacitação de pessoal, isso é custo variável, né? Não é todo mês que a gente tem esse custo. Alguns impostos também são fixos, a gente vai pagar todo mês. Outros a gente vai pagar uma vez ao ano, né? Então isso seria custo variável. Então tem que fazer essa divisão. O demonstrativo dos resultados, né, a chamada DRE, ou seja, que é o comparativo de como é que está o ativo da empresa, ou seja, tudo que tem valor, tudo que gera receita, e o passivo, que é tudo aquilo que a empresa tem em valor negativo, conforme a gente estudamos também lá na aula de noções de contabilidade. E um dos pontos mais importantes, né, que encerra aqui o plano financeiro, que são os indicadores de viabilidade, ou seja, esses tópicos aqui vão mostrar, de fato, se a empresa ela vai conseguir se pagar ao longo do tempo ou não, né? A gente analisa o ponto de equilíbrio, a lucratividade, a rentabilidade
e o prazo de retorno do investimento. O ponto de equilíbrio, o que que é? Ponto de equilíbrio vai ser o momento em que a empresa vai chegar no momento em que ela não vai estar tendo prejuízo e nem lucro. Ou seja, o dinheiro que ela consegue arrecadar com a venda de seus produtos é suficiente para pagar todos os seus custos e suas despesas, bem como o pagamento de funcionários e impostos, mas ainda não vai estar tendo lucro. Esse é o grande objetivo quando a gente montar uma empresa. Não é a lucratividade em si, mas é chegar ao ponto de equilíbrio. Porque quando a gente chega no ponto de equilíbrio, a partir daí é apenas um passo para a gente ter lucratividade, né? Então, quando a gente fala de empresas de capital aberto, né, empresas que trabalham com bolsa de valores, que recebem investimento, essas empresas, elas estão, a maioria delas, embora a gente sempre ouve falar, né, que estão arrecadando muito dinheiro, que são bastante famosas, mas muitas delas não chegaram ainda no ponto de equilíbrio. Ou seja, empresas como Netflix, principalmente essas de tecnologia, Netflix, Spotify, próprio Nubank, que a gente comentou aqui bastante, são empresas que hoje, por mais que sejam grandes, por mais que tenham valor de mercado incrível, por mais que liderem diversos mercados, mas essas empresas elas estão tendo prejuízo. Por quê? Porque os investimentos que foram feitos nelas ainda são maiores do que o lucro que ela consegue obter, né? Elas ainda não atingiram o ponto de equilíbrio. E aí, nesse sentido, quando a empresa consegue chegar no ponto de equilíbrio, né, ela fazendo tudo certinho, ela vai conseguir chegar à lucratividade. Deu para compreender, pessoal? Washington, Pois não. esse ponto de equilíbrio aí, perdão, por exemplo, é o gasto feito com a loja e possivelmente com o dono, por acaso? Porque, assim, se a loja não fatura nada, o dono tá ali vulnerável, né? Não exatamente. A gente nunca pode confundir o empreendedor com a empresa dele, né? A empresa pode ir muito mal e o empreendedor ser rico, milionário. Assim como o empreendedor, ele pode ter, a empresa pode ir muito bem, mas as finanças do empreendedor não serem positivas, né? A maioria das empresas não funciona assim, funciona de forma errada. O empreendedor, ele trata o caixa da empresa como se fosse o bolso dele, não é assim que tem que ser. Então, na verdade, o ponto de equilíbrio vai ser um cálculo que a gente vai fazer para verificar se a empresa está tendo lucratividade ou não, né? Ele tem que dar um determinado valor, né? Esse valor, para chegar no ponto de equilíbrio, quer dizer que a empresa, todo o dinheiro que a empresa está arrecadando com vendas é suficiente para poder pagar todos os custos e despesas, bem como adquirir novos insumos para produzir, pagar os funcionários, pagar os impostos, né? E ter uma margem de lucro para os empreendedores, seja um ou seja vários sócios. Mas ela não está dando lucro ainda para a própria empresa, para ela ter investimento futuro, né? Existe um lucro, mas de pagamento de funcionário. O empreendedor, pessoal, a pessoa que é dono da empresa, ele é um funcionário, né? Ele tem um determinado valor a receber da empresa, como todo funcionário. Agora, esse valor ele pode ser bem maior do que os demais funcionários, né? Então, ele vai estabelecer um determinado valor e ele tem que pagar mensalmente, assim como ele pode abrir mão de não ter esse salário, mas, obviamente, que ele vai querer. Então, se a empresa estiver tendo prejuízo, se ela não estiver conseguindo o ponto de equilíbrio, né, mas isso nem sempre afeta o empreendedor, porque ele pode estar tirando o dinheiro dele, assim como tem que pagar os funcionários. Mesmo que a empresa esteja tendo prejuízo, a empresa não vai deixar de pagar funcionário, né? Esse é um gasto que não pode deixar de ter. Mas a partir do momento em que ela consegue chegar no ponto de equilíbrio, que
as vendas dela conseguem cobrir todos os custos, pagar todo mundo, imposto, insumo, e apenas não tem a margem de lucro da empresa em si, aí ela chegou num ponto de saúde financeira, né? Porque o que tem que acontecer a partir de agora? Ela tem que vender mais para poder aumentar o dinheiro que vai dar uma margem de lucro para ela em si, né? E esse dinheiro é o patrimônio da empresa, não necessariamente é dinheiro do empreendedor. É dinheiro que vai ficar guardado em fundos para poder investir no futuro, para poder fazer a ampliação da empresa, para fazer aquisições, né, para poder investir, né? Então, é isso que faz a diferença. Deu para compreender? Deu sim, Washington. É que eu não tinha essa visão que o dono também era um funcionário, entendeu? Mas muito obrigado. Pois é, nesse sentido, né, uma empresa ela pode quebrar, mas o empreendedor ainda sai muito bem, né? Assim como o empreendedor ele pode ir à falência da sua vida financeira, mas algumas de suas empresas conseguirem êxito no mercado, né? A gente pega o exemplo, por exemplo, do Ike Batista, né, que para quem não conhece, é um brasileiro que chegou a ser o 8º homem mais rico do mundo aí há cerca de 9 anos atrás, né? Ele era dono de diversas empresas que se envolveram em esquemas de corrupção, né, inclusive afetados pela Lava Jato, e muitas delas foram perdendo valor de mercado até o ponto que ele foi à falência, né? Mas tem algumas empresas dele que hoje ainda são referência no setor, né? Tem inclusive aqui no nosso Ceará, lá na cidade de Itauá, uma das empresas dele que investe no setor de energia eólica e que está muito bem, uma das mais pontuadas do mercado financeiro no que diz respeito à energia sustentável, né? Mas o próprio Ike está basicamente falido. Então, a gente confunde muito o caixa da empresa com o bolso do empreendedor, mas isso acontece de uma forma lógica, porque a maioria, né, das pessoas, né, dos empreendedores, por não estudar, por não estudar administração, planejamento de empresa, acaba cometendo esse erro, mas é diferente. Então é isso, a empresa chegou no ponto de equilíbrio. Isso é interessantíssimo, porque a partir daí é preciso apenas ter uma estratégia para vender mais, e aí a gente sabe que a empresa vai dar lucro, né? Para chegar no ultrapassar o ponto de equilíbrio, né, a gente tem que verificar a lucratividade e a rentabilidade da empresa. Isso aqui é bem simples de se fazer. A lucratividade, basta a gente pegar o valor do lucro líquido da empresa, ou seja, descontado aí todos os impostos, os pagamentos, etc. Ou seja, o que realmente sobrou de dinheiro, e dividir esse lucro pela receita total das vendas que ocorreram no mês. E dividir isso por 100. Isso vai dar um valor em porcentagem. Se esse valor for positivo, ótimo. Se for negativo, isso quer dizer que a empresa está tendo prejuízo. E a rentabilidade? É um cálculo também muito parecido, só que agora a gente vai pegar o lucro líquido e dividir pelo investimento no negócio, ou seja, aquele valor total que a gente pagou para poder criar a empresa, para poder construir, reformar, comprar máquinas e equipamentos. Então a gente pega esse lucro líquido, divide pelo investimento total do negócio e multiplica também por 100. E aí também vai dar um valor percentual, né? Qual a diferença? Normalmente, uma empresa que tem lucratividade, ela tem rentabilidade. Ou não. Quanto mais caro for a implantação de uma empresa, por exemplo, se uma empresa custa milhões, pode ser que ela tenha uma boa lucratividade, mas a rentabilidade dela seja baixa, porque o investimento foi muito alto e não vai conseguir ser pago tão alto. Tá dando para compreender a diferença, pessoal? Tá sim. Tá sim, Washington. Muito bem. Então vamos começando a diferenciar esses termos que a gente ouve bastante, né? Então, nesse sentido, o ideal é que se tenha boa lucratividade e boa rentabilidade, né? E é nesse contexto que eu pego novamente o exemplo que acabei de citar, né? Essas grandes empresas de tecnologia,
principalmente essas mais populares que eu citei, mas não as mais, digamos, tradicionais, como Apple, Google, Microsoft, essas mais recentes, como Netflix, Spotify, elas têm boas margens de lucratividade, mas as margens de rentabilidade delas são muito baixas, né? Ou algumas nem mesmo chegaram ao ponto de equilíbrio e estão tendo prejuízo, né? Como, por exemplo, o Uber, né? O Uber, muitos economistas apontam que é um negócio que no futuro vai ser verificado como um negócio inviável, pelo menos em alguns países. Em alguns países está incluso o Brasil, porque diz que a alta carga de imposto inviabiliza o modelo de negócio da empresa, né? Então, nem sempre a empresa ser grande, dominar o mercado, quer dizer que ela tem boa rentabilidade. Ela pode ter até uma boa lucratividade, mas pode ter uma péssima rentabilidade. E isso pode ameaçar o futuro dela no mercado. E aí, finalmente, a gente, após calcular o ponto de equilíbrio, a lucratividade e a rentabilidade, a gente chega num ponto muito importante, que é o prazo de retorno do investimento, né? Com base nos cálculos que a gente fez do ponto de equilíbrio, da lucratividade e da rentabilidade, a gente vai calcular quanto tempo que a gente precisa até chegar no momento em que a empresa vai ter lucro, vai ter pago todo o investimento que foi feito lá no futuro e vai ter lucro. O investimento ele vai se pagar, né? E através da metodologia, né, a gente consegue fazer isso dando anos, meses, dias, semanas que vai ser necessário, né? E é por isso que a gente diz que tem negócio que leva anos para poder você ver o investimento se pagar, né? Principalmente grandes empresas que entram em grandes setores, como por exemplo essas empresas que surgiram com o avanço da produção de energia solar ou de energia eólica, que teve muito forte no nosso país, foram investimentos altíssimos e que não se pagam em um curto prazo de tempo, né? Então, nesse sentido, é preciso ter essa base. Esse cálculo é preciso? Não, né? Se isso tudo é feito antes da empresa surgir, esses cálculos são feitos com base numa quantidade de produtos que a gente quer vender, que a gente acredita que a gente é capaz de vender. Mas se a gente não conseguir vender essa quantidade, se a gente conseguir vender a metade, quer dizer que o prazo de retorno ele vai dobrar daquilo que foi projetado. Mas se a gente conseguir vender o dobro daquilo que a gente planejou, isso quer dizer que o prazo de retorno do investimento vai cair pela metade, né? Então, o cálculo pode não ser preciso, mas é uma estimativa, né? E, obviamente, ele faz toda a diferença para um banco, para um investidor, para alguém que vai financiar o teu negócio, ter a certeza que o dinheiro que está sendo investido vai voltar. Porque o ponto de equilíbrio, a lucratividade e a rentabilidade vai me dizer disso. Mas mais importante, vai dizer quando é que vai voltar, que é justamente que o prazo de retorno do investimento vai me dizer, que é a previsão de quando que esse investimento vai ser pago. Ficou claro, pessoal? Ficou sim, Washington. Muito bem. Então, todos esses cálculos, certo, vão estar sendo demonstrados nesse material, né? Então, novamente, quem deseja montar seu próprio negócio, né? Tem alguns colegas que, inclusive, já fazem isso, mas pode profissionalizar agora. Leva tempo? Leva. Demora? Dá trabalho? Dá. Mas é uma forma de você ir trabalhar com 100% de certeza que você está indo na direção certa, né? Muitos empreendedores só descobrem que o seu negócio não dá certo quando já estão com a sua conta zerada, quando estão no vermelho, quando já estão falidos. E aí não há o que se fazer, né? Então, basicamente, temos que ter esse empenho de aplicar a ciência no empreendedorismo para que a gente possa trabalhar de uma forma mais correta, né? Então, após essa sessão do plano financeiro, tem outras sessões que são opcionais, né? Vem a construção de cenários, por exemplo, que é você listar tudo de errado que pode acontecer,
como, por exemplo, você não conseguir vender na mesma quantidade que você projetou, as taxas de juros do banco subirem, né? Hoje em dia a gente poderia colocar até o surgimento de uma pandemia, né, que já que seria uma situação impensada, entre diversas outras situações que podem dar de errado e prejudicar o negócio, né? E você vai construir esses cenários para poder propor soluções, propor planos B de como você atuar, né? Lá, no decorrer do plano, você vai dizer o que pretende fazer, lá nos objetivos, na sua missão, mas se algo der errado, aí você já tem que ter uma carta na manga para ter uma noção de que atitude tomar, né? E tem também a avaliação estratégica, né? O que pode ser feito para melhorar o desempenho da empresa, de acordo com esses possíveis cenários pessimistas que vão surgir. E aqui a gente vai aplicar o quê? Justamente algumas daquelas ferramentas da qualidade que a gente estudou na outra disciplina, como a matriz fofa, né, a análise das fraquezas, das forças, das ameaças e das oportunidades que a empresa tem, a análise das 5 forças de Michael Porter, né, a análise externo-interna transacional, ou seja, diversas metodologias da gestão de qualidade a gente pode aplicar aqui para que nos ajude a tomar decisões em cenários pessimistas e também cenários positivos, como por exemplo, a partir do momento que você está vendendo mais, a possibilidade de você criar uma filial, a possibilidade de você vender para outra cidade, a possibilidade de você vender no mercado eletrônico através de um site e por aí vai. E por fim, a última seção do plano de negócio seria a avaliação do plano, né? Essa informação que está aqui também vai estar lá no sumário executivo, mas aqui vai estar de uma forma mais completa, que é com base em todas as informações do plano da análise de mercado, do plano de marketing, do plano operacional, do plano financeiro, da construção de cenários e da avaliação estratégica, você, como empreendedor, dizer, afinal, esse negócio dá certo ou não dá? E aí é ser honesto consigo mesmo. Se a gente tem muitos problemas, né, que foram listados, foram reconhecidos, que podem fazer com que o negócio se torne inviável, então a gente tem que reconhecer que o que não dá, né? E aí a gente tem que desistir do negócio, ou reformulá-lo. Isso quer dizer que todo o trabalho foi perdido? Não, se ganhou muita experiência. Essa empresa ela não pode ser construída no local que você pretendia fazer, mas você pode vender esse plano de negócio para alguém que tem o interesse de montar essa mesma empresa, que trabalha com o mesmo produto, tem um outro local que seja mais favorável, e você pode reformular, né? Se a gente verificou algum problema, como, por exemplo, falta de interesse dos consumidores pelo produto, ok, mas isso é nessa região, então eu posso pensar em ir para outra cidade, faço uma análise de mercado lá e posso verificar que lá existe mais interesse, ou seja, ou eu desisto do negócio e posso reaproveitá-lo vendendo, né, essa ideia para outra pessoa, ou eu vou reformular, verificar o que deu errado e se eu posso adaptar e montar essa empresa em um outro lugar, né, onde não vai existir os problemas que existem no local que eu queria montar, então eu vou fazer isso, né? E aqui no final a gente coloca as informações, né, comprovando que o negócio é viável ou não. Então a gente trabalha de todas as formas para que dê certo, mas não necessariamente vai dar certo, nem sempre. Então, esse documento é dividido em 2 partes. A primeira parte ela é toda teórica, explica ponto a ponto, né? E a segunda parte ela é toda didática, onde está tudo em branco e você tem o espaço aí para poder escrever e construir sua empresa, né? Caso vocês tenham interesse, ou mesmo que não tenham interesse, pessoal, se vocês não tiverem muito o que fazer, por exemplo, nas férias, e quiserem praticar, né, essa ação, vocês poderiam tentar, né, trabalhar
a construção de uma empresa, mesmo que seja apenas para testar o conhecimento de vocês com empreendedorismo, né? Quem sabe, por exemplo, no futuro vocês estão trabalhando aí numa empresa de consultoria ou num banco onde você tem que avaliar planos de negócio, ou mesmo tendo numa empresa de consultoria que produzir, ou mesmo ocupando uma vaga de assistente técnico, onde você recebe a encomenda de produzir, né, que vai ganhar dinheiro para produzir um plano de negócio. Então, o exercício de você experimentar produzir esse documento é muito importante. Até como eu falei lá no início da disciplina, né, quem faz um plano de negócio faz qualquer outro tipo de projeto, né, para financiar a construção de um poço ou a aquisição de uma fazenda, né? Qualquer projeto você consegue fazer se você consegue elaborar um plano de negócio, já que ele é um documento muito mais amplo e complexo. E com isso, a gente encerra, né, esse conteúdo, esse último módulo da disciplina, bem como a própria disciplina de projetos e empreendedorismo rural, né? Ficou alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Gostaram do assunto? Ficou a desejar? Ok, né? Então é o seguinte, não esqueçam, né, que semana que vem a gente ainda tem aula, tá? Lembrando que mais importante do que a nota que vai estar lá no boletim de vocês é a gente continuar discutindo assuntos que vocês vão ser cobrados por pessoas que vão estar contratando vocês, que vão estar recebendo vocês para estagiar. Por isso é muito importante a gente continuar assistindo aula e dialogando aqui, né? Basicamente a gente teve isso. Na conclusão das disciplinas, né, nós conseguimos fechar o conteúdo de planejamento de gestão rural, fechamos a de assistência técnica, a de gestão da qualidade, por mais que não tenha sido tão amplo quanto eu gostaria que fosse, mas a gente pegou os assuntos mais importantes. E aí, na semana que vem, né, o que é que a gente vai fazer? Na aula de segunda-feira e de terça, vai ser aquela aula que eu já estou planejando faz tempo, da gente ter uma aula de mercados derivativos futuros, né, para que a gente possa entender como é que funciona a venda dos produtos commodities e outros produtos em bolsas de valores, que é um dos mercados a qual os produtos, né, que são mais vendidos pelo agronegócio brasileiro, que são as commodities, eles são comercializados. Então, vamos entender como acontece essa comercialização. Vocês vão poder tirar dúvidas, por exemplo, sobre como que vocês podem trabalhar nessa área, né? De onde é que surgiu a Bolsa de Valores, por que que ela é importante. Então vai ser muito bacana e a gente vai dividir essa aula em duas partes, na segunda e na terça. E na quarta-feira a gente faz a nossa aula de encerramento com uma revisão geral, né? Vai ter uma dinâmica, inclusive, vai ter a avaliação do semestre, que é importante a gente fazer, e vai ter também premiação para quem se destacar na nossa dinâmica de revisão geral, tá? Então conto com vocês na semana que vem, para que a gente possa concluir com isto o nosso semestre, né? A Sara está lembrando aqui que logo mais às 2 horas tem a monitoria, né? Hoje vai estar sendo resolvido pelo menos 3 atividades das minhas disciplinas, uma delas, inclusive, que ainda não fechou o prazo, né? Então, quem ainda não fez tem a oportunidade aí de ter uma prévia de como é que pode fazer a resolução. E amanhã também conto com a presença de vocês no nosso simulado Conexão, né, o segundo dia do simulado, para que a gente possa chegar aí no Enem, que está bem próximo aí, daqui a 5 meses, bem afiado e preparado para fazer um bom desempenho, ok? Muito obrigado pela presença de todos e vou agora disponibilizar o link para o formulário de frequência. Pronto, já está aí disponível. Obrigado. Até a próxima.